10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom dia! Bom dia! Hoje o nosso jornal tem uma edição especial. Na edição do jornal de hoje, vamos ter um quadro diferenciado, o Romantismo em Pauta, onde trataremos do romantismo em Portugal. Nele apresentaremos as origens e efeitos desse momento tão importante para a literatura e a arte. Um momento em que percorreu por todo o mundo, mostrando entrevistas com alguns escritores da época e poesias. O romantismo designa uma tendência geral da vida e da arte. Um certo momento delimitado. O comportamento romântico caracteriza-se pelo sonho, pelo devaneio, por uma atitude emotiva, subjetiva diante das coisas. Afinal, o pensamento romântico vai muito além do que podemos ver. Procura desvendar o que estamos sentindo. O romantismo não conta, faz de conta. Idealiza um universo melhor, defendendo a ideia de expressão do eu lírico, onde prevalece o tom melancólico falando de solidão e nostalgia. Para dar início, vamos apresentar uma reportagem, onde mostra a origem, suas principais características e os efeitos que esse movimento causou. Romantismo em Portugal. As novas ideologias políticas, econômicas e sociais vieram intervir na sociedade do século XIII. O começo. Com os fatores que marcaram a Europa, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, responsáveis pela abolição de monarquias aristocratas e pela introdução da burguesia. Com isso, Almeida Garrett acaba por exilar-se na Inglaterra, onde entra em contato com a magnífica obra de Lord Byron e Scott. Em 1825, Garrett publica a narrativa Camões, inspirando-se na epopeia Os Lusíadas. Primeiro período romântico. Principais características: sobrevivência de características neoclássicas, nacionalismo, historicismo e medievalismo. Segundo período romântico. Nesse período, desfazem-se os enlaces arcádicos. Nota-se a plena facilidade do domínio da estética e da ideologia romântica. Os escritores caem facilmente no exagero, tendenciando temas soturnos e fúnebres, tudo expresso numa linguagem fácil e comutativa. Mal do século, irracionalismo, escapismo, fantasia, pessimismo. Soares de Passo, que constitui a encarnação perfeita do mal do século. Camilo Castelo Branco. Teve uma vida de devaneios e romances conturbados. Passando pela prisão, acusado por bigamia, teve enlaces com uma freira. Terceiro movimento romântico. Acontece nesse período um tardio florescimento que corresponde do terceiro momento do romantismo. Diluição das características românticas pré-realismo. Júlio Diniz, cujos poemas armam-se uma tese moral teológica na medida que pressupõe uma melhoria. Depois da apresentação dessa reportagem, podemos perceber que o romantismo em Portugal apenas confirmou o fim do arcadismo, marcando assim o início de uma nova fase da literatura mundial. Portugal é reflexo dos dois acontecimentos que marcaram e mudaram a face da Europa na segunda metade do século XVIII. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, responsáveis pela abolição da monarquia aristocrata e pela introdução da burguesia, que dominará a vida política, econômica e social da época. A luta pelo trono em Portugal se dá com força intensa, gerando perturbação e desordem interna na nação. Nada melhor do que um novo movimento artístico para mudar essa nação. Com isso, Almeida Garrett acaba por exilar-se na Inglaterra, onde entra em contato com a obra de Lord Byron. Ao mesmo tempo, por estar presenciando o romantismo inglês, envolve-se com o teatro de William Shakespeare. Em 1825, Garrett publica a narrativa Camões, inspirando-se na epopeia Os Lusíadas. A narrativa desse autor
É uma biografia sentimental de Camões. Esse poema é considerado introdutor do romantismo em Portugal, por apresentar características que viriam se firmar no espírito romântico. Versos decassílabos, brancos, vocabulário, subjetivismo, nostalgia, melancolia e grande combinação dos gêneros literários. Assim, mostraremos uma reportagem onde consta uma entrevista feita por um de nossos jornalistas ao escritor Almeida Garrett. Hoje estamos aqui para entrevistar ele, que nasceu em 4 de fevereiro de 1699, dramaturgo e escritor romântico. Foi um dos maiores escritores durante o romantismo em Portugal. Bom dia, João Batista da Silva Almeida Garrett. Tudo bom? Tudo bom, bom dia. Pode Fala falar. um pouquinho sobre sua história de vida. Bom, eu passei a minha infância na Quintina do Sertão, em Oliveira de Boa, Vila Nova de Guarda, pertencente ao meu avô, José Bento Leitão. No período da minha adolescência, fui viver para os Açores, na Ilha Terceira, quando as tropas francesas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal e onde era instituído pelo tio Dom Alexandre, bispo de Ânima. Foi também aí que engravidei a minha companheira, Luísa Midó. Em seguida, no ano de 1916, fui para a Colômbia, onde me matriculei no curso de Direito. Em 1821, publiquei o Retrato de Vênus, trabalho em que me fez considerar como materialista, ateu e imoral. Como tomou contato com o movimento romântico? Foi na Inglaterra, descobri Shakespeare e Walter Scott e outros autores pintando castelos feudais e ruínas de igrejas e obras góticas. Na sua ida para a França, você escreveu poemas consagrados. Me conte um pouquinho sobre ele. Em 1824, na França, escrevi o muitíssimo conhecido Camões e Dona Branca. Não tão conhecidos, eles foram considerados um dos primeiros poemas como as primeiras obras de literatura romântica em Portugal. A sua vida política foi muito conturbada. Me fala um pouquinho sobre os acontecimentos. Sim, a vitória do liberalismo me permitiu instalar novamente em Portugal. Em Portugal, escrevi cargos políticos e nos anos de 30 e 40 fui reconhecido como um dos maiores oradores nacionais. Em 1850, pouco antes de me afastar da vida política, subscrevi com mais de 50 personalidades em protestos contra a proposta sobre a liberdade de imprensa, mais conhecida por leis das revoltas. E o Garrett ajudou a conquistar? A minha vida é mais apaixonante que minhas obras. Fui um homem de muitos amores e de um tipo fatal. Por hoje é só isso. Encerramos aqui a nossa entrevista com o escritor tão consagrado, Almeida Garrett. Muito obrigada. Eu agradeço pelo espaço do jornal. Agora voltamos ao nosso estúdio. Agora veremos uma aluna falando das principais características do romantismo. Estamos aqui com a aluna Fabiana. Ela irá nos falar um pouquinho sobre as principais características do romantismo e os seus 3 momentos. Olá, Fabiana. Olá. Quais são as principais características do romantismo? O romantismo tem caráter de uma nova maneira de se expressar, repudiar os seus clássicos, ao ponto de ser regras e modelo, procurando a nova verdade da criação. A natureza da mulher é um dos principais naquele momento. O meu capítulo era marcante. Em 3 momentos. Fala um pouquinho de cada um. No primeiro momento, o romantismo procurava apagar os modelos da era clássica. No segundo momento, acabou de vez com os modelos clássicos e os escritores passaram a ter atitudes extremas. No terceiro momento, sobraram escritores que tinham atitudes românticas extremas. Agradecemos a você por ter nos concedido essa entrevista. Muito obrigada. Por nada. Voltamos agora aos estúdios com Maiara Nath e Rafael Silva. Para concluirmos, veremos 2 poesias recitadas por uma outra aluna. Estamos aqui com a aluna Marisa. Ela irá recitar uma poesia de Almeida Garrett na época do romantismo. Se estou contente, querida, com essa imensa ternura, de que me vale teu amor? Não, ai não, falta minha vida.
Sucumbe minha alma à aventura, o excesso do gozo é dor. Dói minha alma, sim, e a tristeza. Vaga neste sem motivo, no coração me poisou. Absorto em tua beleza, não sei se morro ou se vivo, porque a vida me parou. É que não há de ser bastante, pra este gozar sem fim, que me imunda o coração. Tremo dele e delirante, sinto que se exala em mim, ou a vida ou a razão. Agora voltamos aos estúdios com Maiara Nádia e Rafael Silva. Aqui se encerra mais uma edição do nosso jornal. Esperamos que vocês tenham interagido e aprendido um pouco mais sobre o romantismo em Portugal. Bom dia. Bom dia. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travis a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Alright, Yeah, what yeah, else? a different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. When I'm a billionaire. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 5s, 20s, 10s, and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Oh, every time I close my eyes, What you see, bro? I see my name in shining lights. Alright, Yeah, what yeah, else? a different city every night. I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah. Sing it. When I'm a billionaire. I wanna be a billionaire, so freaking bad.